Gravando! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de física da frente 3, a parte de eletrostática, estamos vendo no caderno 3. Então, enquanto vocês procuram aí a página e o caderno, vamos ouvir um trecho desta música aqui, ó. Sensacional, hein? Sensacional, hein, gente? Essa música, muito boa. Então, vamos lá, frente 3, caderno 3, página 83, aula 45, propriedades do campo elétrico, linhas de força e equipotenciais. Já falamos bastante nas aulas anteriores sobre campo elétrico, sobre potencial elétrico, sobre superfícies equipotenciais. Então, essa aula dá uma pincelada geral em tudo. Então, aí na sua página 83, você tem como item número 1, linhas de força. A fim de representar a direção e o sentido de um campo elétrico, foram criadas as linhas de força. Então, eu tenho aqui, ó, uma linha de força, essa azulzinha aqui, ó, é uma linha do campo elétrico. Então, tem uma carga aqui qualquer, gerando um campo elétrico. Então, eu representei uma linha do campo elétrico como esta linha azul. Se eu quiser representar aqui o campo elétrico em cada ponto, no ponto P1, P2 e P3, eu sempre faço uma reta tangente ao ponto. Então, E1 é tangente ao ponto P1, E2 é tangente ao ponto P2 e assim por diante, tá? Então, seguindo aqui, ó, essas linhas são imaginárias, é claro. Desenhamos com o intuito de visualizar o campo elétrico. Então, se lá no vestibular ele te pedir, desenhe o campo elétrico no ponto P, e esse ponto P aqui, a linha é curva, você desenha tangente ao ponto. Então, uma linha de força tangencia sempre um conjunto de vetores do campo elétrico. Item 2. Isso aqui já vimos também, uma carga pontiforme isolada no vácuo, por exemplo. Se ela é positiva ou se ela é negativa, toda a região aqui em torno da carga é uma região de campo elétrico, onde todas as outras cargas ficam sujeitas às forças de origem elétrica, ou de atração ou de repulsão. Como que eu represento, como eu desenho? Linhas radiais, ó, linhas que passam pelo centro da carga. No caso da carga positiva, as linhas são saindo da carga, eu chamo de campo de afastamento. E no caso da carga negativa, as linhas são, ó, entrando na carga, eu chamo de campo de aproximação. Já vimos isso também nas aulas anteriores. O que acontece quando eu coloco duas cargas elétricas, ó, exatamente iguais, próximas uma da outra? Como é que eu desenharia as linhas de campo? Na carga positiva, as linhas saem da carga, ó. Saem, saem, saem. Então, elas fazem esta configuração na hora que se aproximam. Então, esse é o campo gerado por duas cargas positivas idênticas. E aqui embaixo eu tenho o campo gerado por duas cargas também idênticas, só que de sinais contrários, uma positiva e a outra negativa. Positiva sai, negativo entra, ó. Sai do positivo, vai para o negativo. Lembra que eu falava para vocês lá no campo magnético, as linhas saem do polo norte e vão para o polo sul. No caso de cargas elétricas de campo elétrico, as linhas saem do positivo e vão para o negativo. Item número 4, superfícies equipotenciais, já vimos também, são os níveis de energia em torno da carga. Eu tenho uma carga geradora aqui de um campo, essa linha aqui, esse nível de energia é uma superfície equipotencial que eu represento por V.
O potencial de toda esta linha é calculado como a constante do meio vezes a carga geradora do campo, dividido pela distância d, a distância da carga até a linha. Aqui nesse exercício ele colocou a distância, chamou a distância de R. Então não importa R ou D, é a distância da carga até o ponto. Item 5, o que é um campo elétrico uniforme? Todos esses outros campos aqui, ó, que nós vimos na página anterior, aqui eles não são uniformes, tá? Em cada ponto, o valor do campo tem um valor diferente do outro. O campo só será uniforme quando todas as linhas do campo forem todas paralelas, igualmente espaçadas. E as superfícies equipotenciais, ó, também são paralelas. Então, essas linhas vermelhas representam o campo elétrico que é uniforme, são as linhas do campo. E essas duas linhas pontilhadas em azul, que são perpendiculares, estão representando as superfícies equipotenciais. Item 6, propriedades. As linhas de força são sempre linhas abertas. Duas linhas de força nunca se cruzam. As equipotenciais podem ser abertas ou fechadas. Ao percorrer uma linha de força no sentido dela, o potencial sempre vai diminuindo. Ó, você anda aqui na linha, o potencial vai diminuindo, sempre. Ó. Então, ele colocou como exemplo 5, 3, menos 2, menos 7, assim por diante. A linha de força e linha equipotencial nunca vão se coincidir. Tá? Sempre elas vão formar aqui, ó, 90 graus. Ok? Então, praticamente tudo isso já foi visto anteriormente, apenas um resumão de potencial de campo, das linhas de campo e assim por diante. Nós vamos fazer os exercícios agora na página 84 do caderno. Número 1. No esquema abaixo da figura estão presentes duas cargas A e B, juntamente com as respectivas linhas de força do seu campo elétrico. Considere que as linhas do campo divergem das cargas positivas e convergem para as negativas. Qual a alternativa que representa corretamente os sinais de A e B? A, olha aqui, ó, linha saindo, saindo, saindo. Quando a linha sai, a carga geradora do campo é positiva. Olha a carga B, as linhas são, ó, entrando, 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 ó, entrando na carga B. Sempre que as linhas entram na carga B, as linhas são, a carga geradora é uma carga negativa, tá? A figura, na verdade, aqui ó, está errado. Todas essas setinhas aqui são entrando na carga, tá? Todas são entrando aqui na carga. Então, A positivo, B negativo está na nossa alternativa D de dado. Exercício número 2. Considere as três figuras a seguir relativas a espectros de um campo gerado por cargas elétricas. Figura 1, 2, 3. Considere ainda as seguintes afirmações sobre cada um deles. Na figura 1, o campo elétrico é gerado por duas cargas elétricas pontiformes e positivas. Olha aqui, eu tenho uma carga, olha as linhas, saindo, tudo saindo, ó. Saindo, 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 saindo. Saindo, então, a carga que está aqui, a carga que está aqui, com certeza são cargas positivas. Afirmativa número 1 é verdadeira. Afirmativa número 2. Na figura 2, o campo elétrico é uniforme, pois as linhas de força são retas paralelas e uniformemente distribuídas. Correto. Campo elétrico uniforme, linhas paralelas igualmente espaçadas. Número 2, também verdadeira. Afirmativa 3. Na figura 3, o espectro foi gerado por duas cargas elétricas pontiformes de sinais contrários, sendo a da esquerda positiva.
Carga da esquerda, olha as linhas saindo, 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 saindo. Então, com certeza, a carga da esquerda é positiva. E olha as linhas entrando, com certeza, da direita é negativa. Então, a afirmativa número 3 também é verdadeira. Todas são verdadeiras, a afirmativa correta, afirmativa de item A. Número 3, a figura nos mostra 3 pequenas esferas eletrizadas 1, 2 e 3, e ainda uma linha equipotencial de cada uma delas desenhada nesta página. O valor do potencial parcial individual gerado pelas cargas está grafado ao lado de sua respectiva linha. Essas linhas se interceptam nos pontos ABC, nos quais os potenciais se superpõem. Então, a carga 1 gera em torno dela um campo elétrico. Essa é a superfície equipotencial, uma das superfícies equipotenciais da carga 1, e ela vale 25 volts toda essa linha. Essa carga Q3 tem uma equipotencial aqui, ó, de 30 volts, e a carga Q2 provavelmente é uma carga negativa, né? Porque olha a linha equipotencial dela, menos 45 volts. Considere-se apenas as 3 equipotenciais mostradas na figura. Eu quero nos pontos A, B, C, os potenciais resultante, né? O resultante nos pontos A, B, C. A, vocês estão vendo que o A, ó, é a linha equipotencial de 25, e essa daqui também, ó, que é menos 45. Então, basta somar. No ponto A é o potencial devido à carga 1, é esse aqui, ó, 25, mais o potencial dessa linha devido à carga 2, menos 45. Mais 25 menos 45, menos 20 volts, é o potencial nesse ponto A. Eu fiz o potencial resultante, somei esta linha, que é 25, com esta linha, que é menos 45. Para o ponto B, gente, mesma coisa. Só que o ponto B, ó, passam 3 linhas por ele. Passa essa linha da carga Q1, que é 25. Esta linha aqui, ó, da carga Q2, que é menos 45. E esta linha da carga Q3, que é mais 30. Somou tudo. Deu 10 volts. E no ponto C, o ponto C é devido às cargas 2 e 3 apenas, o Q2 menos 45 e da Q3 mais 30. Isto vai dar menos 15, essa combinação de respostas, alternativa C. O número 4, a tecnologia dos aparelhos eletrônicos está baseada nos fenômenos de interação das partículas carregadas com campos elétricos e magnéticos. A figura representa as linhas de campo de um campo elétrico. Então, eu tenho aqui um campo elétrico, ó. Esse azulzinho são as linhas do campo elétrico e o pontilhado 1 e 2 são as superfícies equipotenciais, como ele diz aqui na linha de baixo. Analise cada afirmativa. Primeira, sobre a linha de força MN, o potencial elétrico decresce de M para N. Toda vez que eu ando numa linha de campo, o que nós vimos lá atrás na teoria? O potencial elétrico vai diminuindo. Então, de M para N, com certeza o potencial elétrico diminuiu. Então, a primeira afirmativa é verdadeira. Afirmativa 2. Comparando-se o potencial elétrico da linha equipotencial 1, que é essa daqui, com a da linha equipotencial 2, verifica-se que V1 maior que V2. Mesma coisa ele quis dizer que do item 1, só que ele falou em outras palavras. O potencial da linha 1, aqui, ó, esse pontilhado 1, é maior do que o 2, porque quando você anda numa linha de campo, o potencial diminui. Então, o número 2 também é verdadeira. Afirmativa número 3. A intensidade do campo elétrico no ponto N é maior que do ponto M. Como você tem aqui, ó, as linhas de campo, as superfícies equipotenciais, supõe-se que a carga esteja aqui, ó. Então, no ponto N,
o campo elétrico será maior que no ponto M, com certeza. Então, a afirmativa número 3 também é verdadeira. Número 4, as linhas de força da figura nos levam a concluir que o campo elétrico é uniforme. Claro que não, as linhas não são paralelas e igualmente espaçadas, então não é uniforme. São verdadeiras a 1, a 2 e a 3, afirmativa letra C. Exercício número 5. Opa, deixa eu só tirar um quadro que saiu aqui, está na frente da leitura. Número 5, seja uma carga elétrica positiva colocada em repouso numa determinada região, considere as seguintes afirmações. 1. Na presença unicamente de um campo elétrico uniforme, a carga se moverá na direção paralela a esse campo. Lembra que força elétrica que atua numa carguinha de prova é o produto da carga vezes o campo. Se essa carga for positiva, a força elétrica e o campo têm mesma direção e mesmo sentido. Se essa carga for negativa, força elétrica e campo têm sentidos contrários. Então, se essa carga fosse positiva, a linha de campo é horizontal e para a direita, a força seria horizontal para a esquerda. Como essa carga aqui, ele disse que é no texto positiva, então, na presença de um campo uniforme, ela se move realmente na direção paralela à linha de campo. Então, a afirmativa número 1 é verdadeira. Número 2, na presença unicamente de um campo magnético, a carga se moverá na direção perpendicular a este campo. A número 2, força magnética, vamos lembrar lá atrás? Força magnética que atua numa carga depende do valor da carga, com que velocidade ela foi lançada no campo, do valor do campo magnético B e do ângulo formado entre a velocidade e o campo. Se a carga foi colocada no campo, a velocidade dela é 0, então 0 vezes isso, vezes isso, vezes isso, a força magnética é 0. Então, ela não se moverá. Tá? Então, a número 2 é falsa. Afirmativa 3. Na presença de uma diferença de potencial elétrico, a carga irá mover-se necessariamente no sentido do maior para o menor. Sim, sempre as linhas de força do campo apontam no sentido do maior para o menor, como já vimos na página anterior. Então, por exemplo, esse potencial é 80, esse é menor, 10, ela vai voluntariamente do maior para o menor. Então, afirmativa número 3, verdadeira. Então, apenas a 1 e a 3 são verdadeiras. Alternativa D de dado. Opa, acabou! Essa aula é rápida, né, pessoal? Então, vamos ouvir mais um pedacinho de Motorhead, que é sensacional essa música. Tchau!